E aí, galerinha do Mentes Estudiosas? E aí, tá afim de estudar? Tá afim de ser aprovado em uma, duas, três, todas as residências do Brasil? Eu tô aqui pra ajudar vocês. Cara, é o seguinte, tem que pensar. Como que eu vou passar numa residência? Como é uma residência? O que eu tenho que estudar para uma residência em cirurgia, em traumatologia bucomaxilofacial? Para começo de conversa, meu nome é Laís Marquezine. Eu sou especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Minha residência foi pelo Hospital do Câncer de Mato Grosso, que fica aqui em Cuiabá, né? E existe outro grande serviço de residência, que é o Hospital Geral Universitário, que é assim fantástico, assim como foi na minha residência, assim como continua sendo. E o que eu quero fazer com vocês é uma coisa diferente do que eu venho assistido com relação aos cursinhos preparatórios, né? Porque na época em que eu fui aprovada para residência, não existia cursinho preparatório para bucomaxilo. Existia para médico. E era para esses que eu ia lá e assinava, pagava e ia aprendendo. Por quê? Porque a gente tem que entender que só porque eu quero bucomaxilo não significa que eu tenha que ficar restrita a essa área aqui. Eu tenho que ficar restrita a toda e qualquer área do corpo humano. Eu tenho que saber exatamente tudo sobre o corpo humano, como ele reage. Então, meu primeiro vídeo vai ser para mostrar para vocês o que eu quero fazer, qual é a minha intenção. Primeiro, o projeto tem o nome Mentes Estudiosas. Por quê? Ah, puxei de Criminal Mais, Mentes Criminosas? Puxei. Mas quem que não assiste isso? Quem que não assiste Grey's Anatomy? Quem que não assiste Dr. House, The Good Doctor? E assim, zilhares e zilhares de séries. Então, assim, por que a gente assiste isso? Porque, pelo menos eu assisto, porque eu falo, cara, eu queria ser igual a Meredith Grey, né? Cara, eu queria ser igual o Dr. Spencer Reid, que vai lá, dá uma lida no negócio, assim, leu e já sabe tudo. Existem pessoas assim? Existem, mas deve ser parte, tipo, de 1% da população. A maioria tem que fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. Pegar um livro. Esse aqui é o livro do Dr. Ronaldo. Dr. Ronaldo é chefe do serviço de cirurgia bucomaxilofacial da Santa Casa de São Paulo. É um livro que eu gosto muito. Tem que abrir e não é ler, não. É devorar, né? Ah, Laísa, mas é só isso que existe? Não, existem técnicas e mais técnicas. Para mim, o que funciona, o que funcionou. A leitura do livro, o acompanhamento dos plantões, o acompanhamento dos atendimentos, andar com os vencedores, ande com quem realmente sabe do que está falando. E você não deve acreditar logo de primeiro. O que você tem que fazer? Ah, eu quero acompanhar, eu quero fazer buco, vou acompanhar um serviço. Tá, você vai acompanhar o serviço, vai chegar em casa, vai fazer o quê? Dormir? Não é isso que você vai fazer, não. Você vai anotar todos os casos que você acompanhou e vai procurar na literatura sobre ele. O primeiro livro, que foi o livro pai da minha vida, foi esse aqui, ó, que é o livro pai de todo mundo, que é o livro do nosso queridíssimo Peterson, né, que infelizmente não tá mais entre a gente. Ele já tem uma nova edição e logo depois fizeram uma outra edição com 2 livros desse tamanho que eu tenho bem aqui, depois eu posso mostrar para vocês, que é do Miloro, mas baseado naquilo que Peterson ensinou. E aí, para você que não quer carregar 2 livros gigantes, tem esse aqui, ó, que é Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson. Então, assim, o que eu vou ajudar? Eu vou ajudar a você entender qual é a sua melhor maneira de estudar, o que você tem que fazer durante o atendimento dos pacientes, o acompanhamento das pessoas, quem você tem que acompanhar e manter a disciplina. Não é todo dia que você vai ter vontade de estudar? Não, não é. Para quem quer um serviço de residência, é a mesma coisa que um concurso. Não é, final de semana, hoje é segunda, a prova é sábado, vou começar na segunda. Só lamento, meu filho, não vai dar certo, né? O que você tem que fazer é estudar muito, muito, muito por muito tempo, para que você entre na residência, pelo menos como R1, sabendo exatamente o que você está fazendo e sabendo principalmente que é uma grande dificuldade, uma coisa óbvia, mas uma grande dificuldade que é o respeito
respeito à hierarquia. Existe o R1, o R2, o R3 e toda a equipe de professores e profissionais que constituem aquele serviço. Então não adianta você chegar lá achando que vai mandar em tudo, que as coisas não funcionam assim. Conheçam os serviços, eu vou mostrar para vocês quais são os serviços de residência que existem aqui no Brasil. Claro que eu não vou falar, esse é bom, esse é ótimo, porque eu não conheço todos, mas eu conheço aqueles em que eu frequentei. Uma coisa, por exemplo, que eu fazia durante as minhas férias na residência, eu ia para a Santa Casa de São Paulo por 30 dias das minhas férias acompanhar o serviço do Dr. Ronaldo. Por quê? Porque uma coisa é a realidade de Cuiabá, onde eu moro, outra coisa é a realidade de Manaus, outra coisa é a realidade do Rio, de São Paulo. Então é isso que você tem que saber. Onde você quer prestar e qual é o tipo de acontecimento que tem naquela cidade. Tem mais acidente por moto, mais acidente por carro, tem mais agressão e todas as outras coisas que podem acontecer. E o que aquele serviço pode te ofertar, né? Então, assim, é um serviço mais virado para a área oncológica, como era no meu. É um serviço virado mais para trauma, cirurgia ortognática. Não, esse serviço tem um pouquinho de tudo. Trauma, cirurgia ortognática, implante, tratamento oncológico. E o que eu percebo na maioria dos estudantes, né, que estão ali estudando todo dia para entrar no serviço de residência, a maior dificuldade é a patologia, porque durante a faculdade não tem esse contato. O que é um tumor odontogênico queratocístico, por exemplo? A partir do momento em que você visualiza o primeiro, acabou, você já lembra. Então, assim, sempre estudando. Isso que eu vou fazer é de forma gratuita. Eu vou aconselhar vocês das maneiras de estudar. Tem um livro que me ajudou muito, que é exatamente sobre o estudo, que a Laísa Digníssima não está achando agora, mas não tem problema. Achei, tá aqui, ó. Chama Guia de Aprovação. Ele tem diversas maneiras de você estudar, ele ajuda, porque existem, igual eu falei, as pessoas que vão lá, dar uma lidinha, tá tudo certo. Outras pessoas que vão lá, olham um caso, participam daquele caso, ótimo, já aprendi. Mas não é a maioria, tá? O que eu faço, que eu já vou falar, faço até hoje, porque não é porque você terminou a residência, virou especialista, que você não precisa estudar mais. Então, assim, eu tenho o costume de ler primeiro todo aquele capítulo referente ao assunto, depois eu vou lá e grifo, e ainda faço esses tipos de coisa aqui, ó. Eu vou lá, trabalho muito com post-its e vou anotando. Se você achou alguma similaridade com o Grey's Anatomy, é exatamente isso, porque os post-its ajudam muito nisso. Então você coloca aqui, o que eu vou falar sobre luxação, né? No caso de traumatismo dentário, aí aqui atrás você coloca todas as informações necessárias. Então você pode pegar um amigo seu que também queira estudar, ou pega alguém da sua família e fala assim, pergunta pra mim sobre o que fala isso. Aí você vai lá e fala. Então assim, nós teremos aulas, teremos dicas, teremos artigos publicados, teremos motivação, porque assim, motivação, ela não existe se você não tiver uma coisa chamada disciplina. E isso eu só aprendi por meio de um clube que eu tô fazendo parte, que chama Clube Indesistíveis, que é um clube que tem como mentor um cara que eu adoro, que é o Thiago Rodrigo. Quem quiser já acompanha ele no Instagram, é @ThiagoRodrigoOficial. E para falar comigo por enquanto é também pelo Facebook, Laísa Marquezine, ou pelo Instagram, @Laísa Marquezine. Mas eu vou deixar aqui tudo detalhadinho. E aí eu tenho uma frase para finalizar para vocês, que a gente sempre precisa, né, de ler algo para nos ajudar. Então aqui, ó. O segredo do sucesso é a constância no objetivo. Essa frase é de Benjamin Disraeli. Então, assim, se você quer ter sucesso, se você quer ser aprovado, aproveita essa época da quarentena que não dá para fazer absolutamente nada fora de casa e leia. Nossa, eu poderia chegar e falar em um vídeo só exatamente essa frase. Quer passar em um concurso? Quer ser aprovado em uma residência? Abra o livro e leia. Mas infelizmente não é com todo mundo que isso funciona. Tem gente que precisa ler mais de uma vez.
Então eu quero contar toda a minha experiência, ajudar os alunos que estão ainda na graduação, ajudar aqueles que já são companheiros, né, de da minha profissão e que ainda não conseguiram ingressar. Eu conheço gente que estuda e não consegue ingressar em um serviço, né? Então, qual que é a dificuldade dessa pessoa? Então, vocês terão contato direto comigo e toda a minha ajuda possível para conseguir ser aprovado em uma, duas, três, quantas residências vocês quiserem. Né? Na minha época, eu prestei em 2 serviços e fui aprovada nos 2 serviços, mas assim, eu acompanhei cirurgiões de grande referência desde o primeiro ano da minha faculdade. Então, assim, quer uma coisa? Saiba que não é de hoje para amanhã. É uma coisa constante, igual fala na frase que eu acabei de falar, tá? Então, eu vou deixar também meu telefone aqui no link embaixo, que você terá total acesso comigo, pode perguntar o que quiser e conforme a gente for conversando, novas aulas virão, eu vou apresentar as aulas para vocês, vou apresentar os editais, vocês vão observar os conteúdos que são muito similares, os livros, né, as referências bibliográficas que são muito similares também, né, e não tem segredo, o segredo é você acompanhar um serviço, o segredo é você descansar quando tiver que descansar, mas o segredo é você ter disciplina, escolher qual é o melhor para você, qual é o melhor horário para você estudar, qual livro você se identifica mais e também saber que existe a hora de você parar um pouquinho e falar não, agora eu preciso tirar um pouco a bucomaxila da minha cabeça, né? Então assim, eu leio bastante, o que eu tô lendo agora é esse aqui, ó, chama Rápido e Devagar, do Daniel. É muito bom. Ah, isso é desse tamanho, é desse tamanho. Mas se você não criar um hábito, você não vai conseguir chegar onde você quer chegar, tá? E saiba que seu mundo não termina quando a sua residência finaliza. Seu mundo começa exatamente quando você apresenta seu TCC, a sua monografia, e aí parte para a vida, ok? Então a gente vai conversar, vou publicar novos vídeos, espero que vocês gostem e vamos lá! Dr. Spencer Reid é só em Criminal Minds, Meredith Grey é só em Grey's Anatomy, The Good Doctor é só na Netflix, mas não significa que a gente não consiga chegar onde a gente quer. Eu consegui chegar e você também vai conseguir, ok? Depois a gente conversa mais. Falou, mentes estudiosas!